Olá, estudante, seja muito bem-vindo à nossa nona e última aula da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Passou muito rápido, eu sei disso, eu não sei se você está feliz ou triste. Se você aprendeu, deve ficar feliz. Caso contrário, aqui vai outra oportunidade para que você consiga fazer isso. Vou resumir muito rápido o que a gente viu desde a primeira unidade até agora, para que você relembre e entenda o que a gente vai fazer na aula de hoje, que tem uma certa importância quando você pensa que você precisa de muitos pré-requisitos para entender essa aula. Hoje nós falaremos sobre pilha e eletrólise. Já já eu desvendo esse mistério do que a gente está falando dentro de um assunto chamado eletroquímica. Bem, vamos lá. Jogo rápido. Unidade 1, nós estudamos o átomo, a atomística, as propriedades do átomo, né? O estado fundamental da matéria, as partículas que o átomo contém, e depois as propriedades periódicas. Na mesma unidade, você começou a fazer distribuição eletrônica, porque você queria verificar quantos elétrons a gente tinha na camada de valência, esse elemento que você fez distribuição eletrônica, porque a partir dessa informação você utilizaria a regra do octeto, que contém exceções, tá bom? Para saber como esses átomos se ligariam para formar moléculas estáveis. Isso aconteceu na unidade 2. Ainda na unidade 2, você trabalhou com diluição de soluções. Primeiro, você entendeu o que era uma concentração comum, uma concentração molar, a gente também chama de molaridade. Você agora consegue relacionar a massa e a massa molar, né, para conseguir o número de mols. Depois, nós fomos para a terceira unidade, onde a gente classificou alguns compostos dentro das funções inorgânicas. Então, nós temos 4 grupos: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. A mesma lógica foi utilizada lá na unidade 4, só que daí nós trabalhamos com os compostos orgânicos, onde o carbono é o centro, né, dessas ligações para que a gente possa formar esses compostos. Dentro da química orgânica nós tínhamos vários grupos, acabou dando uma certa ênfase ali nos hidrocarbonetos. Já se pergunta o que é hidrocarboneto? É um composto formado só por carbono e hidrogênio. Chegamos finalmente na unidade 5, onde nós começamos a falar sobre reações. Até então a gente via aquela molécula, aquele composto de forma isolada. Na unidade 5 eu falei, olha, essas moléculas vão se reagir para formar novas moléculas que estarão nos produtos. Então, os reagentes irão reagir para formar moléculas, outras moléculas nos produtos. Isso deu base para que a gente pudesse entrar na unidade 6, para falar sobre transformações gasosas. Eu aproveitei para introduzir um tipo de reação muito importante, que é a reação de combustão. Então, teoricamente, você sabe a diferença agora de uma reação de combustão completa, quando você tem um combustível reagindo com oxigênio para produzir CO2 e água, e quando você tem uma reação incompleta de combustão. Daí, ao invés de produzir CO2, você vai produzir monóxido de carbono, que é o CO, ou até mesmo um carbono elementar, a depender da quantidade de oxigênio. Por que você sabe isso? Porque você sabe fazer cálculo estequiométrico. Agora você sabe balancear a equação química e a partir de um cálculo estequiométrico, de um balanceamento correto, você sabe identificar as proporções, né, de cada composto que nós temos nessa reação. Na unidade 7, eu introduzi o conceito de equilíbrio de reações. Foi basicamente o seguinte, agora naquele momento você ficou sabendo. Essa reação não tem um caminho só de ida. Pode ser que a gente tenha algumas reações que ela volte também, que a partir de um certo tempo, os próprios produtos passam a reagir e formar os reagentes novamente, e nós calculamos a constante de equilíbrio para saber mais ou menos como isso acontece. A unidade 8 foi dedicada a estudar a entalpia das reações, que, a grosso modo, a gente pode definir como a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida na forma de calor para que a reação pudesse ocorrer a pressão constante. Tá? Falamos também sobre a questão de energia interna.
E agora, finalmente, nessa unidade, nós falaremos sobre a eletroquímica. Então, conceitualmente falando, isso é muito importante para mim, porque lá na frente vai ser muito importante para você também. Não necessariamente, ou muito pouco provavelmente, você vai dar conta de fazer um cálculo na mão só pela memória. Caso você precise fazer esse cálculo, você vai rever os conceitos, rever toda a modelagem matemática para que você possa fazer. Mas o conceito tem que ficar na sua cabeça, tá? Então hoje o que eu vou dizer é o seguinte: a eletroquímica vai fazer uma relação entre reações químicas e produção de energia elétrica no caminho de ida ou no caminho de volta. Então pode ser que eu tenha uma reação química que vá produzir energia elétrica, ou pode ser que eu precise de energia elétrica como uma entrada, como uma força motriz, para que uma reação química ocorra. É isso a aula de hoje, e a partir desse entendimento a gente pode desmembrar todos os conceitos fundamentais desta unidade. Bom, feita essa mini revisão aí que eu acho que foi importante para você, eu vou começar aqui a apresentação de slides para que a gente possa discutir muito melhor o que eu estou falando até agora. O tema da aula de hoje é reações de oxirredução, mas também bastante conhecido como eletroquímica, e já já eu vou falar o porquê disso. Então, a primeira informação, que talvez você até já soubesse de forma intuitiva, mas vou repetir aqui, porque pode ser que tenha aluno também que não soubesse disso. Porém, a eletricidade, como nós estamos falando de energia elétrica, ela vai representar a passagem de uma corrente elétrica por um fio metálico. Talvez isso já fosse conhecimento da sua parte. E essa corrente elétrica, ela consiste em um movimento ordenado de elétrons ao longo do fio metálico, que pode ser produzido por geradores elétricos que transformam energia mecânica em energia elétrica. Isso também vai ser estudado com muito mais calma em outra disciplina. Ou por pilhas e baterias que transformam energia química em energia elétrica. O que a gente vai dar foco hoje vai ser justamente isso, tem tudo a ver com química, né? Se eu estou dizendo que vai transformar em energia química, eu estou diretamente associando a uma reação química para que a energia elétrica ocorra. Então, antes de entrar propriamente da definição de eletroquímica, vale a pena mostrar um vídeo daquela que talvez tenha sido o pontapé inicial para o estudo de pilhas e baterias, no qual a gente vai passar a estudar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. As baterias realmente começaram a ser pesquisadas em 1780, quando o pesquisador Luigi Galvani, trabalhando em seu laboratório, notou que a perna de uma rã morta começou a se contrair ao entrar em contato com dois metais diferentes. Ele não sabia, mas nesse momento havia descoberto o princípio de funcionamento da pilha elétrica, a oxirredução. Esta descoberta de Galvani, juntamente com outras relacionadas à eletricidade, permitiram uma compreensão melhor sobre o funcionamento da eletricidade, que foi de vital importância para o desenvolvimento da bateria, e o inventor Alessandro Volta seria o responsável por essa conexão. A pilha voltaica, que recebeu o nome de seu inventor, Volta, surgiu em 1800 e é considerada a primeira bateria eletroquímica. Ela realmente era uma pilha de discos de prata e zinco colocados uns sobre os outros, separados por um tecido poroso e não condutor, que era encharcado com água do mar, que por sua vez era um excelente condutor de eletricidade. Basicamente, seu funcionamento se baseia na transferência de elétrons, de um metal que tem a tendência em ceder elétrons, como o zinco, para um metal que tem a tendência em ganhar elétrons, como o cobre, provocando reações de oxirredução. Essa transferência de elétrons é feita por meio de um fio condutor, produzindo dessa forma uma corrente elétrica. As experiências com diferentes metais e materiais prosseguiram ao longo de 60 anos. Mesmo assim, a pilha voltaica continuava sendo a única forma prática de se obter eletricidade no início do século XIX. E quanto ao Sr. Volta, ele chamou a sua invenção de órgão elétrico artificial, mas logo seria chamado de pilha voltaica ou pilha galvânica em homenagem a Luigi Galvani.
Bem, estudante, retornando aqui aos nossos conceitos, eu vou definir agora o que é eletroquímica. Então, a eletroquímica é esse ramo da físico-química. A físico-química poderia ser uma disciplina à parte da química geral inorgânica, mas só nessa aula de hoje você já vai ter uma ideia do que a gente está discutindo aqui. E essa disciplina, ela estuda as reações em que a transferência de elétrons, que a gente vai chamar de reações de oxorredução, e a sua conversão em energia elétrica. Então, é isso daqui que está mostrado na nossa imagem. Nós teremos uma reação química e vamos transformar em energia elétrica. Pela própria imagem, agora você já sabe o que? Que nós vamos dar o nome disso, desse processo aqui, de pilha. E esse tipo de reação vai acontecer de forma espontânea. Continuando aqui, ele diz o seguinte, que bem como o processo contrário, isto é, a conversão de energia elétrica em reação química, ou seja, em energia química. E daí, nesse processo aqui de volta, nós daremos o nome de eletrólise. A eletrólise, ela não é espontânea. Fala, professor, por quê? Qual que é a diferença desses dois? Eu estou dizendo o seguinte, que no caso da pilha, essa reação, ela ocorre naturalmente. Você não precisa colocar algum tipo de energia para que ela ocorra, né? Então, por isso que a gente chama de espontânea. Já a eletrólise, só pelo fato de você saber que ela vai sair a partir de uma energia elétrica, ou seja, nós temos a entrada de um certo tipo de energia, você precisa colocar um certo tipo de energia, então ela não acontece espontaneamente, esse tipo de reação. Se você não colocar energia elétrica, ela simplesmente não vai acontecer, tá? Então, esse é o ramo que a gente está falando de eletroquímica. Quando acontece uma reação química e gera energia elétrica, nós temos uma pilha, que é feita de forma espontânea essa reação, e o contrário, quando você coloca energia elétrica em uma solução, por exemplo, e daí acontece uma reação química, como, por exemplo, a hidrólise da água, desculpa, a eletrólise da água, aí nós estamos falando de eletrólise, isso daqui é não espontâneo. Então, vamos desmembrar essa ideia um pouquinho. Em uma ligação iônica, na qual se forma um composto iônico, e agora você já sabe que é um composto iônico, se não sabe, volta lá na unidade 2, quando nós falamos sobre ligações químicas, um dos átomos participantes da reação doa elétrons para o outro, que vai receber esse elétron. O átomo que doa elétrons, ele sofre um processo de oxidação. Isso daqui é uma informação nova. Você já sabia disso, né? Que numa ligação iônica, um ia doar, outro ia receber. Você só não sabia que tinha esse nome. E você também não sabia que o elétron, que o átomo que vai receber o elétron vai sofrer uma redução. Faz sentido para você isso? Se você pensar ou lembrar que o elétron é uma carga negativa e se ele doa algo negativo, ele se oxida. Se ele recebe algo negativo com o elétron, ele vai se reduzir. Então, a oxidação é a perda de elétrons. Se você doou, você perdeu aquilo, né, por um átomo. Nesse exemplo que nós temos o zinco no estado elementar, por isso que ele está aqui com a carga zero. O que acontece? Nesse processo de oxidação, ele vai doar ou perder 2 elétrons e por isso ele fica com essa carga mais 2 positiva. Lembra? Ele perdeu algo negativo, ele doou 2 elétrons e ele vira aqui um cátion com a carga de 2 positivo. Já no processo de redução, há um ganho de elétrons por um átomo. Então, vamos ver eles aqui, esse íon, você sabe que é um íon porque tem uma certa carga que não está no estado fundamental, né? Então, nós temos um cátion. Nesse caso, o cátion de cobre recebeu 2 elétrons. Guarda bem também esses tipos aqui de reações que a gente está falando, porque nós vamos falar sobre ela daqui a pouco de novo. E daí ele fica no estado fundamental, ou seja, ele sofreu uma redução porque ele acabou recebendo esses 2 elétrons aqui.
Então, a gente pode definir agora o que é uma reação de oxirredução. Reação de oxirredução é uma reação na qual ocorre a transferência de elétrons entre dois átomos. É isso, a gente já tinha visto isso em aulas anteriores? Sim, a gente só não tinha discutido muito bem sobre isso e quais que seriam as consequências desse tipo de reação. Outro conceito agora novo para você vai ser o número de oxidação, que na prática é algo fácil de ser calculado, contudo pode causar uma certa confusão assim de você inverter a definição de uma coisa ou de outra, né? Então, o número de oxidação, ou também chamado NOx, ele corresponde à carga elétrica real do íon, ou seja, é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. Falar, professor, lá na unidade 2 a gente já sabia exatamente quantos elétrons, né, aquele composto tinha recebido ou ele tinha doado. Tudo bem, só que isso não é intuitivo. Às vezes você precisa calcular o NOx, porque não necessariamente um elemento vai se ligar com outros elementos sempre da mesma forma. Isso ocorre durante as reações de oxirredução, as quais envolvem a transferência de elétrons entre átomos, íons ou moléculas. Então você lembra lá de um composto iônico? Por que composto iônico? Porque um dos elementos doou um elétron para o outro que recebeu. Daí, por meio dessa doação e recebimento de elétrons, a gente forma um composto iônico. Esse composto iônico já tem carga. Então, se você colocar em solução aquosa, ele vai apenas dissociar. Lembra? E aqui nós temos justamente o oposto, que é um composto molecular. Por que ele é composto molecular? Porque ele foi formado por meio de uma ligação covalente, ou seja, ao invés de doar ou receber elétrons, houve o compartilhamento de um par de elétrons, né? E você sabe também que se você colocar esse composto molecular em solução aquosa, ele vai ionizar, porque antes ele não tinha carga, mas ao ionizar, ele vai acabar formando cargas. Quero relembrar com você agora o conceito de eletronegatividade. Eu já relembrei esse conceito acho que uma ou duas vezes, e ele vai ser muito importante aqui nessa parte. Então, relembrando, eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. Ela acontece quando o átomo está numa ligação química covalente, compartilhar um par de elétrons, ou dois pares ou três pares de elétrons. Ou seja, o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Professor, o que isso quer dizer? Eles não compartilharam lá em boa? Sim, assim, num primeiro momento, o entendimento foi esse. Mas acontece, a gente não olhou a molécula de uma forma geométrica, né, de uma forma espacial. Mas o que acontece é o seguinte: ao fazer a união, ao formar essa molécula de HCl, que seria esse composto molecular que a gente está falando na eletronegatividade, um dos elementos vai ter uma maior tendência a puxar esse elétron para ele, né? Até para esse polo que a gente está falando. Então, a eletronegatividade é basicamente sobre isso. Existe uma disciplina chamada Química Orgânica que estuda basicamente esse tipo de ligação, né, e como que esses elementos vão interagir. No nosso caso, aqui já é suficiente para que você saiba que, mesmo numa ligação covalente, um dos elementos vai ter uma tendência maior em atrair mais aquele elétron para perto dele. E isso vai fazer muita diferença quando a gente está falando sobre reações químicas. Continuando aqui, a oxidação é a perda de elétrons ou aumento do número de oxidação de um elemento. Se você quiser guardar essa riminha, utilizava muito no cursinho, ou o pessoal utiliza muito em ensino médio. Oxidou, o NOx aumentou. E o contrário aqui, reduziu, o NOx diminuiu. Professor, o que é redução mesmo? Redução é quando você ganha elétrons ou quando há diminuição do número de oxidação
de um elemento, para que você não confunda, né? Porque você pode pensar, reduziu, ganhou elétrons e ganhou o número de oxidação. Não, redução é o ganho de elétrons ou a diminuição desse número de oxidação. O que é o número de oxidação mesmo? Vai ser essa carga elétrica, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. Para que a gente possa calcular o NOx, vou começar a falar NOx agora, ao invés de número de oxidação. Nós temos algumas regrinhas, como tudo em nossa vida, e como em muitas partes da química também, você já deve estar acostumado com isso. Eu vou linkar algumas delas e vou mostrar uma tabela depois para que você consiga ver que isso não é tão simples, mas aqui dentro a gente vai fazer algo um pouco mais simples nesse cálculo, porque o mais importante é justamente você ter entendido aquele conceito. A nossa primeira regrinha é o seguinte: o NOx de substância simples é sempre igual a zero. O que é uma substância simples? Mesmo porque na aula passada isso foi dito, uma substância simples é uma substância que só tem um elemento, não necessariamente só um átomo, tá? Se fosse o hélio, seria só o hélio. O hélio é um gás nobre, ele é estável sozinho, então ele não precisa de outro para garantir essa estabilidade, para conseguir essa estabilidade. Não é o caso do nitrogênio. O nitrogênio precisa de dois átomos para formar uma molécula estável. Mas como eu só tenho nitrogênio, a gente caracteriza como substância simples. O mesmo se aplica para o oxigênio e para o gás hidrogênio. 2. O NOx de íons é igual à sua carga. Então você já sabe que o íon é um elemento que vai ter uma carga que é direita. Quando pedir para você calcular o NOx de um íon, você sabe, o NOx é justamente igual à carga, que é mais 1, o NOx vai ser mais 1, menos 2, e assim por diante. Está vendo que eles estão sozinhos, esses íons aqui. Regrinha número 3. A soma dos NOx dos elementos de um composto sempre dá igual a zero. Todas as vezes que nós tivermos um composto que não vai ter uma carga, tá? Você vai ver esse composto aqui, ele não tem uma carga associada, você vai saber que o NOx total vai ser igual a zero. Qual que é a diferença disso aqui para o daqui? Ó, isso aqui não é uma substância simples, né? Eu tenho hidrogênio e o bromo, então já não entra nessa primeira regra, tampouco na segunda, porque a segunda também eu estava trabalhando com substância simples, só que na forma de íons. E nossa quarta regrinha diz que a soma dos NOx dos elementos em um íon composto é sempre igual à carga do íon. Por que íon composto? Vamos lá. Aqui eu tenho íon, só que é apenas um elemento. Tá vendo? Aqui eu tenho um íon, mas eu tenho mais de um elemento. Nesse caso, eu tenho o cloro e o oxigênio. E nesse caso, eu tenho o enxofre e o oxigênio. Pois bem, conforme eu havia adiantado, não necessariamente o mesmo elemento vai ter o mesmo NOx. A depender da situação na qual ele está ligado, ele vai ter um NOx diferente. Por exemplo, os metais alcalinos, lá da nossa primeira coluna, né, da tabela periódica à esquerda, então, em substâncias compostas, eles vão ter um NOx mais 1. Os metais alcalino-terrosos, em substâncias compostas, mais 2. Vamos pular aqui para o oxigênio. Você consegue ver também que, a depender da situação, se é na maioria das substâncias compostas, ele está em peróxidos, superóxidos, fluoretos. A gente viu isso na unidade 3, ele vai ter um NOx diferente. Então, boa sorte ao memorizar toda essa tabela, porque você vai precisar. Estou brincando. Você não vai precisar. Por quê? Porque nos exemplos que eu vou passar aqui, eu já vou dizer exatamente qual que é o NOx de alguns dos elementos e vou perguntar o NOx que está faltando. Então vai ser bastante simples. O que eu estou dizendo é o seguinte: ao invés de você ter que identificar exatamente a situação, eu já vou falar qual que é o NOx. Então vai estar diretamente associado à situação, tá? E o nosso trabalho vai ser identificar o NOx faltante.
Então, fica uma tarefa bastante simples. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício. Exemplo 1. Sabendo que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1 e o do oxigênio é igual a menos 2, calcule o NOx do enxofre no seguinte composto. Isso daqui, H2SO4, ácido sulfúrico, tá? Então, vamos ver como que ele é resolvido. Pois bem, quais dados a gente já tinha? Eu já sabia que o NOx do hidrogênio era igual a mais 1. Eu já sabia que o NOx do oxigênio era igual a menos 2, porque isso foi dito no enunciado. Lá na frente, quando você precisar, ou se você precisar, não necessariamente isso vai ser dito. Você vai ter que investigar a situação na qual esse elemento está formando um certo composto. E o que eu sei, por meio daquelas regrinhas que a gente acabou de falar, que a soma dos NOx desse composto vai ser igual a zero. É um composto aqui que não tem carga, então a soma vai ser igual a zero. Como que a gente faz essa operação? Essa operação vai ser muito parecida com o que a gente fez quando calculou lá a variação de entalpia de uma reação. Então, eu pego o número aqui de átomos, né, 2 do hidrogênio, e multiplico pelo NOx. Aí eu somo X, por que X do enxofre? Porque é justamente o que eu quero calcular. O NOx do enxofre eu não sei, então é incógnita para mim. X, a gente coloca aqui. E nesse primeiro momento, eu sei que eu tenho 4 átomos de oxigênio, 4 vezes o NOx do oxigênio que foi dito, menos 2. Isso acaba formando uma equação, né? Aqui 2 mais x, porque o NOx do enxofre eu não sei, menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. E o x da questão é literalmente esse daqui. Mas o outro ponto da questão é você saber a qual número você deve igualar. Então, o que você deveria saber é o seguinte: como é um composto, não é um íon, não tem carga, ele vai ser igual a zero. A somatória dos NOx desse composto vai ser igual a zero. Então, é só igualar a zero. Igualando a zero, aí fica bastante simples, você isola o x e a gente chega a um x, um NOx do enxofre, nesse caso aqui desse composto, igual a 6, tá bom? Pode ser que em outro tipo de molécula, outro tipo de composto, o enxofre tenha um NOx com um valor diferente. Bem, se você entendeu, agora você vai até saber já como propor uma solução antes mesmo de eu apresentar para esse exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: sabendo que o Na, o sódio, é um metal alcalino, então o seu NOx é igual a mais 1. Eu fui muito bonzinho. Por quê? Porque eu poderia dizer só isso, né? Que você tem lá o Na. Eu nem precisava dizer que era metal alcalino. E você ia vir aqui e falar, ó, ele tá nesse elemento, nessa situação, então o NOx vai ser mais 1. Vamos lá. E eu sei também que o NOx do oxigênio vai ser igual a menos 2, nessa situação que a gente está indicando aqui, né? E daí eu quero saber qual que vai ser o NOx do fósforo nesse tipo de composto que a gente vai trabalhar aqui. Esse composto ele tem o nome de pirofosfato de sódio, mas não é o nome que eu estou interessado. E eu tenho certeza absoluta que se você entendeu bem o primeiro exercício, você já saberia resolver isso daqui, que é a mesma premissa. A gente já tinha o NOx ali do metal alcalino, que é do sódio. Nós já tínhamos o NOx do oxigênio, menos 2. E você já também sabia que a somatória do NOx desse composto aqui deveria ser igual a zero. Ele não tem carga. Então agora você também já sabe fazer essa operação muito bem, né? 4 vezes o NOx do sódio, mais 2, porque é P2 do fósforo, vezes X, que é justamente o NOx que eu não sei, mais 7, número de átomos, vezes o NOx do oxigênio, menos 2. Então, você soma, né, esses componentes que você colocou aqui e vai igualar a zero por meio daquela regrinha nossa. Essa equação, bastante simples, você isola o x e chega a um NOx do fósforo de mais 5. Pois bem, nós fizemos ali dois exercícios com composto,
que não tinha carga, agora a gente vai fazer com que tem carga. E você já deve mais ou menos ter uma noção de como resolver. Porque, mais uma vez, eu falo que o NOx do hidrogênio é igual a 1, e agora eu peço para você calcular o NOx do nitrogênio no seguinte composto, que é amônio. Então, nós temos o amônio com uma carga positiva de mais 1. A única coisa diferente é que agora você tem um íon composto. E pela nossa regrinha lá, o quarto ponto, você sabe que no caso de um íon composto, a soma dos NOx vai ser igual à carga, ou seja, mais 1. Então a gente faz o mesmo processo, né? Vamos começar aqui pelo hidrogênio, multiplica 4, que é o número de átomos, pelo NOx do hidrogênio que foi dado. Aqui você pode fazer essa tabelinha também. Eu sempre faço para deixar bem claro, né? Separar os elementos e não haver confusão na hora de fazer a somatória. O nitrogênio, quanto que era o NOx? Não sei exatamente o que o exercício está pedindo, x. Então, x mais 4 vai ser igual a mais 1, porque isso aqui é um íon composto, que é diferente dos compostos que a gente tinha trabalhado antes. Isolo x e chega a um valor de menos 3. Né? Não necessariamente, a hora que calcular o NOx, você vai ter um valor positivo. Pois bem, você entendeu lá o que é uma oxidação, o que é uma redução, você entendeu o que é o número de oxidação, o NOx que a gente calculou ali em 3 exercícios? Agora sim você tem maturidade suficiente para que a gente possa conversar sobre as pilhas. E primeiro, eu vou determinar aqui, não vou determinar, eu vou definir, passar para você a definição do que é pilha de uma forma geral. E depois nós vamos discorrer um pouco sobre a pilha de Daniel. É um dos tipos de pilhas. Até porque eu acabei de apresentar um vídeo que mostrou, né, a primeira pilha, basicamente, que é a pilha de volta. E a partir disso, obviamente, teve muita evolução em relação à pilha. E, para ser bem sincero, é um assunto ainda do momento, né? Quando você fala de carros elétricos, o principal desafio está na bateria, que está diretamente relacionado ao conceito que eu vou ensinar agora. Então, pilhas são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de óxido-redução, em que há transferência de elétrons. Lá na frente, se alguém perguntar o que é pilha, o conceito, a base conceitual que nós temos é essa. Vai ocorrer uma reação química. Isso é energia química. Essa reação química, essa energia química vai ser convertida em energia elétrica por meio de uma reação espontânea de óxido-redução. E agora você sabe que uma reação de óxido-redução, que poderia até ter assustado lá no começo por causa desse nome grande, parece confuso, nada mais é do que a transferência, né, de elétrons para que isso ocorra. Então, numa pilha, sempre ocorrerão as reações de óxido-redução e ela terá os seguintes componentes. Agora a gente vai ver certinho como que isso ocorre. 2 eletrodos. Um ânodo, que é o polo negativo, que ele vai sofrer oxidação porque ele vai perder elétrons. E o cátodo, que é o polo positivo, que sofre redução por ganhar elétrons. Na solução eletrolítica, também chamada de ponte salina, tem a finalidade de manter as meias células eletricamente neutras através da migração de íons. E você vai ver também um fio metálico externo, que por meio dele os eletrodos são conectados e há transferência de elétrons. Vamos lá então, para que a gente possa falar sobre isso de uma forma de imagem. O livro, ele começa a discussão falando sobre a própria experiência de óxido-redução. Então, o experimento foi bastante simples. Havia uma solução de sulfato de cobre, que nós estamos vendo aqui à esquerda, e uma lâmina, ou você pode chamar de chapa de zinco. Essa chapa de zinco foi mergulhada nessa solução aquosa de sulfato de cobre, e depois de um certo tempo, o que aconteceu?
perceberam que havia um depósito de cobre aqui nessa placa de zinco. Então, começaram a investigar o porquê que aquilo estava acontecendo e a partir dessa investigação, né, que a gente começa a surgir com a ideia de pilha. A grosso modo, de uma forma mais ampla, depois nós vamos desmembrar isso daqui também, a reação que aconteceu é o seguinte: nós tínhamos o zinco ali no estado elementar, né, ele foi mergulhado nessa solução de sulfato de cobre e depois nós tínhamos o sulfato de zinco, que fica na própria solução, e o cobre no estado elementar, que é o metal vermelho aqui, que adere à chapa de zinco. Pois bem, conforme eu havia dito, se você desmembrar, olhar com detalhes, você vai conseguir ver as seguintes reações. Primeira coisa, a equação proposta pode ser desmembrada na forma iônica, como segue. O que é forma iônica? Até então, eu mostrava uma reação química lá, a nossa tarefa era fazer o balanceamento, mas você pode demonstrar essa reação, equação química, de forma iônica, onde você coloca exatamente quais cargas que cada elemento tinha. Então, o que aconteceu foi, você tinha o zinco no estado elementar, né? Antigamente ali na solução de sulfato de cobre, então houve, né, a separação, aí você liberou um cátion de cobre, mais um íon sulfato, e do outro lado você tinha o zinco, esse cátion de zinco, que a gente separou ali também, você consegue ver, foi separado do íon, né, que a gente está vendo aqui o íon sulfato, mais o cobre elementar, no estado elementar. Simplificando essa equação iônica, porque daí você corta os componentes que são iguais, tanto no reagente quanto nos produtos, o que você consegue talvez concluir? Você consegue, olha, o zinco que estava no estado elementar, ele doou 2 elétrons para esse cátion de cobre. Se ele tinha essa carga positiva, significa que ele tinha doado em algum momento lá, né, 2 elétrons. Então ele acaba recebendo esses 2 elétrons. Pois bem, o que você sabe? Se o zinco no estado elementar doou 2 elétrons, ele vai ficar com a carga positiva de 2+. E esse que estava com a carga positiva de 2+, que já tinha doado em algum momento, ele recebeu esses 2 elétrons e ele volta para o estado fundamental, né, de menor energia. Só que a gente pode subdividir essa equação iônica em 2 semi-reações subsequentes, porque na verdade, agora deixando algo bem claro, não necessariamente quando a gente tinha uma reação lá na unidade 5, acontecia aquilo diretamente, o reagente já forma o produto. Pode ser que você tenha várias reações intermediárias até chegar naquele produto que a gente tinha colocado de forma direta, então a gente simplifica. Aqui eu só estou falando, olha, 2 semi-reações subsequentes aconteceram para que isso, né, fosse demonstrado. Então, primeiro, de forma até bastante intuitiva, zinco no estado elementar doou 2 elétrons, né? Ele doou isso daqui, então ele ficou com um cátion. Quando ele doa, o que acontece? Oxida. Houve uma oxidação, uma semi-reação de oxidação. Já o cátion de cobre recebeu esses 2 elétrons e daí ocorreu uma semi-reação de redução, porque se você recebe os elétrons, você reduz. E finalmente a gente chega ao conceito da pilha de Daniell, que ela vai ser composta por um eletrodo negativo, que é o ânodo, que a gente vai estar chamando aqui, que cede elétrons para o eletrodo positivo, ok? A gente vai chamar isso aqui de cátodo. E o ânodo é uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, enquanto o cátodo é uma placa de cobre, aqui, mergulhada em uma solução de cobre. Vamos lá, que eu vou explicar com muita calma essa parte. Para além disso, eu vou colocar alguns vídeos, pedir para o professor Luiz colocar alguns vídeos de apoio. Por quê? Para que você possa entender isso, às vezes você vai ter que ver mais de uma vez mesmo. Só que é um conceito extremamente importante,
Nós estamos falando da base que forma aí os nossos problemas, os projetos de bateria, por exemplo. Então vamos lá. Se você mergulha, né, quando você mergulha a barra metálica mais solução, a gente vai chamar isso aqui de eletrodo. É por isso que ele falou aqui, eletrodo negativo. E esse eletrodo negativo aqui, ele vai chamar de ânodo, né? Então, primeiro, se você tem essa barra metálica aqui de zinco, o que acontece é o seguinte, em uma solução aquosa de sulfato de zinco, você vai perceber que aos poucos essa placa vai liberar, doar elétrons. Para onde que esses elétrons vão? Eles vão subir aqui, ó. Só que ao liberar elétrons, vamos ver essa semi-reação que está acontecendo? É justamente o que vai acontecer aqui, ó. Você tem essa placa de zinco no estado fundamental, mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de zinco. E essa placa, estou dizendo que essa placa metálica vai acontecer uma semi-reação de oxidação, onde ela vai liberar esse cátion, né? Mais 2. E a gente também vai acabar tendo o quê? O íon sulfato aqui. Ao liberar, né, esse cátion, ela libera também, ela doa esses elétrons. E esses elétrons vão para cá, para nossa plaquinha de cobre, essa chapinha, essa chapa aqui metálica de cobre. O que acontece quando daí você tem elétrons que migram aqui para esse cátodo, que é o nosso eletrodo positivo? Ao você ter elétrons e ao você ter também essa solução aquosa de sulfato de cobre, o que acontece é o seguinte, esse composto aqui, ele vai quebrar, né? É por isso que forma esse íon sulfeto e você libera o cátion de cobre, né? Cu mais 2. Só que esses elétrons aqui, ó, tá vendo? Que vieram daqui, eles passaram para cá, que aconteceu justamente isso. E quando tem esses elétrons em contato com essa solução, ele vai puxar esse cátion, tá vendo? De cobre para cá. Então, ao puxar esse cátion de cobre para cá, ele volta para o estado fundamental, o cobre, e dele sofre uma semi-reação de redução. E é a partir dessa reação aqui que a gente consegue produzir energia elétrica. Essa é a base da pilha de Daniel. Professor, o que acontece, né, conforme essas reações ocorrem? Então, estudante, à medida que essas duas reações, semi-reações que eu estou falando aqui, elas ocorrem, aí vai começar a haver um excesso de cátion, né, de zinco, na meia célula de zinco. A gente chama esse sisteminha aqui de meia célula de zinco, e um excesso de ânion sulfeto na meia célula de cobre. Professor, como assim, né? Vai ter excesso disso daqui? E o que está acontecendo com isso daqui? Ora, eu não acabei de falar que vai liberar elétrons e esses elétrons vão puxar esse cátion do cobre para cá? Se vai puxar, vai começar a ter excesso disso. Então, para que possa se manter o equilíbrio elétrico necessário dessa estrutura de pilha que a gente está falando, por meio dessa porcelana porosa, vai começar a passagem dos íons de zinco, né, os cátions da minha célula, para o cobre, e simultaneamente vai começar a ter a passagem de ânions para a minha célula do zinco. O que eu disse? Que vai começar, por meio dessa porcelana porosa, a passar esses cátions para cá, porque eles vão estar em excesso, e também vai começar a passar esse íon sulfeto para cá, por meio dessa porcelana porosa. Por quê, professor? Para que a gente possa manter o equilíbrio elétrico e para que essa pilha possa continuar funcionando. Professor, e depois, o que vai acontecer? Ora, vamos pensar um pouco, né? Então, se as duas semi-reações ocorreram ali na nossa pilha, vamos pensar nessa primeira semi-reação de oxidação.
você tinha a placa lá, correto, né? O zinco no estado fundamental da chapa de zinco. Você sabe, opa, que ele vai doar esses elétrons, ele vai ceder esses elétrons e vai acabar liberando o cátion. Então, se ele libera isso daqui, já pode entender que é matéria. Se ele está liberando, ele vai começar a corroer, correto? Então, a partir do momento que ele liberou o cátion de zinco e doou os elétrons que veio para cá, para o nosso eletrodo aqui de cobre, e você sabe que os elétrons, ao chegarem aqui, vão puxar o cátion, né, de cobre, o que, que vai acontecer nesse eletrodo? A massa da chapa desse cobre vai aumentar, porque ele começa a puxar esse elemento, tá? Então, é basicamente isso que acontece, esse é o funcionamento de uma pilha. Ah, professor, é confuso, é complexo. Sim, eu não falei o contrário, realmente é complexo. Para entender, vai ter que ver algumas vezes? Sim. Então você pode ver essa aula várias vezes e, para além disso, eu vou colocar um material extra. Vou pedir para o professor Luiz colocar um material extra lá no fórum sobre a unidade dessa semana, né, a unidade 9, para que você veja várias e várias vezes e possa entender como que isso funciona e daí você vai conseguir entender os outros conceitos de uma forma mais simples. Para finalizar, eu não vou adentrar nesse aspecto, mas eletrólise é justamente o contrário do que a gente estava falando de pilha, né? Durante a eletrólise, um cátion sofre redução no cátodo e um ânion sofre oxidação no ânodo. É justamente o processo contrário. Isso acontece por meio da descarga elétrica fornecida por uma fonte externa. Assim, temos na eletrólise uma reação de oxidação e redução não espontâneas. Lá, conceitualmente falando, apesar de não adentrar, o que, que você sabe? A pilha é um dispositivo onde vai ocorrer uma transformação de energia química em elétrica por meio de uma reação de oxirredução, em que há transferência de elétrons. O que é eletrólise? É justamente o contrário. Eu vou fornecer uma carga elétrica e essa carga elétrica vai promover uma reação de eletrólise, como, por exemplo, a eletrólise da água, que a partir da eletrólise da água você consegue produzir o hidrogênio e o oxigênio. Bem, estudante, é isso. Eu sei que a aula de hoje ela tem um assunto denso, mas bastante interessante, principalmente aí para quem pretende trabalhar ou entender mais sobre baterias, porque está sendo um grande desafio do mundo moderno, principalmente quando a gente fala sobre carros elétricos. O carro em si, a estrutura a gente já conhece, né? Mas o que eles estão se debruçando em projetos vai ser realmente sobre as baterias. E lembrando, nossa, minha imagem ficou bem clara agora, estou gravando de dia. Lembrando que esse conceito de pilha de Daniel foi um dos primeiros e a gente já conseguiu falar ou ter outros tipos de conceitos muito mais atuais e que explicam muito melhor, de uma forma muito mais eficiente, esse conceito de pílula. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma você a ter um entendimento inicial disso. Conforme eu disse, é um assunto denso, é um assunto complexo. Recomendo fortemente que você busque também esse tipo de informação em outros vídeos que eu vou colocar lá para que você tenha um entendimento melhor. Eu vou ficar por aqui e daí eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá, estudante!